Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para semear um alimento que o Senhor preparou para nós nesse dia, nesse momento. Então, desde já eu quero te agradecer por estar aqui conosco, por se permitir se alimentar da palavra assim como nós nos alimentaremos agora. Tenho certeza que o alimento que será despejado aqui nesse estudo não será somente leite, nem tampouco água, que são igualmente necessários, mas eu tenho certeza que hoje Deus tem uma feijoada para a sua vida. Todo mundo gosta de feijoada, né, pastor? Gosto, né? A propósito, pastor, todos os irmãos eu creio que te conhecem, mas se apresenta novamente, pastor. Amém. Graças e paz seja com todos. Eu sou o Marcos, pastor Marcos, né? A gente é com muito temor, né, que a gente vai entrar nessa palavra de hoje, assim como a gente tem entrado em todas, né? Com certeza. Pra gente a palavra de Deus é algo muito, muito precioso, é algo que a gente tem que fornecer com muito carinho, com muito zelo. Tem pessoas que acham que umas são mais que a outra, né? Não. Pra gente é isso, a palavra de Deus. Agora, qual que é o tema, pra gente não importa, mas todas a gente faz com muito carinho, com muito zelo, com muito temor, para que você possa receber uma palavra rema, uma palavra de Deus, uma palavra que venha trabalhar no teu coração e possa ter uma mudança, né, para melhor, né? Todos nós que assistimos e que estudamos, e é isso aí. E vamos para glória a Deus. Tiago agora vai estar passando algo para a gente, né, Tiago? Perfeito. Eu quero convidar desde já, irmão, você a anotar, se estiver com uma caneta de suma importância, que você anote Oséias 13:14. Nós vamos ler para você, mas posteriormente abra em sua casa e leia também. Eu quero ler contigo o que diz. Oséias capítulo 13, versículo 14. Diz assim: eu gemerei do poder do inferno. Eu quem? Está falando de Deus, Jesus. Deus resgatarei da morte. Onde estão a morte e as suas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? E esse versículo, ele retrata uma promessa que diz que nós seremos remidos, seremos salvos do poder do inferno. E hoje em dia nós vemos sendo pregado até mesmo nas igrejas, talvez inconscientemente, talvez conscientemente, talvez para não assustar os irmãos, sendo pregado apenas que o Evangelho nos livra de enfermidades, da tristeza, de maldições terrenas, e tudo isso o Evangelho faz. Isaías 54. Sim, exato. Só que o Evangelho é uma obra completa. Ele tem uma obra que não se restringe só a esse mundo material e físico. Ele se restringe a algo material muito grande. Do que seremos remidos, do que seremos salvos. E vamos falar hoje sobre isso, sobre qual o objeto do Evangelho, do que Jesus nos salva. Por que ele morreu em nosso lugar? Só para nos salvar nessa terra? Não, para nos salvar de algo espiritual, que é o inferno. Talvez você pense, o inferno é aqui na terra, é aqui agora. Mas, como eu disse, Jesus não veio somente tratar de questões terrenas. Ele deseja nos livrar de algo muito maior que se desenvolve no mundo espiritual. Talvez você também pense, mas o inferno não existe. Talvez você pense, mas ninguém nunca tirou uma foto do inferno. Assim como ninguém tirou uma foto de Jesus nem de Deus, mas nós cremos. Por quê? Porque está aqui na palavra. A palavra ela foi desenvolvida em milhares de anos, diversas pessoas diferentes que não viveram no mesmo tempo e nenhuma se contradiz. Uma enfatiza a outra, dá crédito a outra, uma explica a outra.
É uma completa harmonia. Não tem como a palavra ser errada. A diferença de 1.500 anos. Sim, é muito tempo, né, 40 pastor? escritores numa diferença de 1.500 anos e todos batem. Completo. Perfeito. Entendemos. Talvez você também... Uma vez, talvez alguém sugeriu na sua mente, talvez você pensou, o inferno é só uma parábola. E não é uma parábola. Muitos dizem isso por causa da passagem do rico e o Lázaro. Mas aquilo não é uma parábola. Uma parábola, Jesus iniciava dizendo, o reino dos céus é como. Aí ele dá uma ilustração de como que é. Mas a parábola, a passagem do rico e o Lázaro, ele inicia dizendo, havia um certo homem, começa a dar nome para o homem, não é uma parábola, aquilo é real. A parábola não cita nomes, né? Sim. A não se lá cita o nome de Lázaro. Sim, aquilo é real. E talvez vamos pensar, tudo isso assusta muita gente, dá muito medo na gente. E o próprio Jesus, ele vai dizer assim, não tema quem pode matar seu corpo físico, seu corpo material. Tema aquele que pode matar levar a sua alma para o Hades, para o inferno, que é Deus. Nós temos que, sim, Deus é amor, claro, mas o mesmo Deus que é amor também é justiça. E por ele ser justo, ele criou o inferno, não para nós, ele criou para o diabo e seus anjos. Porém, tem pessoa hoje que é tão ruim, que parece estar no diabo. Aí ela acaba indo, porque Deus é justo. Mas esse Deus justo, esse Deus amoroso, ele tem sim que ser temido. Tem sim que ser... Claro que o foco do evangelho não é baseado em temor, mas o amor envolve temor. A gente precisa temer ao Senhor quanto a isso, não é verdade, pastor? Inclusive assim, né, o temor, eu acho que aparece uma palavra assim, uma palavra não muito boa, mas ter medo não é ruim. Não é. O ruim é ter medo, né? Sim. Se você tem um filho que tem medo de você, não tá legal, você não tá educando ele legal. Agora, se tem um filho que teme a você, faz parte. Porque é isso aí, o temer é você não querer ofender, você não querer fazer algo que a pessoa não gosta, você não querer entristecer, entendeu? Isso é temer. O temor me leva a me preocupar com alguém. Eu tenho um temor ao Tiago, então tudo que eu for fazer eu vou pensar assim, se isso não agrada o Tiago, eu não vou fazer, entendeu? Agora, isso daqui eu vou fazer por temor para agradar a ele. Sim. Então, o temor não é ter medo, é você ter um amor daquela pessoa a ponto de você fazer o que a pessoa quer. E é isso, temer a Deus é isso, isso não agrada a Deus, então eu não faço. Agora, isso aqui eu faço porque isso agrada a Deus. Isso é o temor, entendeu? Sim. Então, assim, do inferno, temor do inferno não, né? A gente... o versículo fala de Deus. De Deus, claro. Se a gente tem o temor de Deus, a gente não vai pra lá. Com certeza não vai. Isso mesmo. Eu tava vendo um testemunho, pastor, de um outro pastor que ele tava contando como é que foi a conversão dele. Ele contava que há uns anos atrás, uns 30 anos atrás, algumas décadas, funcionava uma forma evangelística que hoje talvez não funcione tanto, mas naquela época funcionava. De épocas em épocas, as estratégias do evangelho se renovam. Mas o evangelismo antigamente, você deve se lembrar, era folheto na rua, era pessoas na rua. Aí o pastor comentou que ele pegou um folheto uma certa feita, e nesse folheto, ele não era crente, mas ele se deparou com a frase: o que fazer para ir para o inferno? Aí ele ficou muito curioso, que ele hoje uma igreja ensinando como ir para o inferno. Aí ele não se aguentou e ele queria ler mais o folheto. Aí ele abriu o folheto, era 4 páginas do folheto, era um folheto dobradinho, não sei se você lembra umas dobraduras que tinha. Aí ele passou e tá tudo em branco. Aí ele, hoje algum erro de impressão. Mas quando chegou na última página, está escrito assim: nada, você já está indo para lá. Aquele folheto tenta explicar que Adão foi criado à imagem do Senhor, mas após Adão pecar, o filho que nasceu de Adão foi gerado não mais à imagem de Deus, foi a imagem de Adão. E assim por diante. Hoje nós
recebemos essa influência pecaminosa do pecado original desde Adão. E aquele folheto queria dizer isso, que se nós não mudarmos de rota, continuarmos... Que é a conversão. Sim, se nós não... A Bíblia diz, quem querer ser batizado será salvo. Se nós não mudarmos a rota, que Jesus é uma mudança de rota, é que nem Jesus, nós vamos para o inferno. Por isso que ele é o caminho. Sim. A gente está em um caminho, a gente precisa ir nesse outro caminho, que é Jesus Cristo. Exato, e Jesus diz, quanto a isso, existe uma porta larga, uma porta estreita, a porta larga leva à perdição, a porta estreita leva à vida eterna, eu sou a porta estreita, eu sou a porta, Jesus é incrível. E aquele pastor se converteu na hora, mas eu achei muito interessante o testemunho dele. E é muito interessante também que assim, ó, a gente fala com mulher Adão, né? Tem um versículo que diz assim que nós somos concedidos no pecado. Aí tem gente que acha assim que você ter relação sexual é pecado, e não é. A relação sexual é algo que foi criado por Deus, que é muito santo, muito bom, muito maravilhoso. Mas o que fala que nós somos concebidos no pecado, por quê? Porque Adão foi feito por Deus, foi criado por Deus, gerado num momento santo, né, puro, tudo que de bom que você imaginar, Deus fez ali e nasceu Adão. Quando ele pecou, aí ele teve relação com a mulher e nasceu os filhos. E aí nós somos gerados onde? No pecado, porque nós somos pecadores. E cada pecador, quando nasce, sim, nasce um outro pecador. Exato, não tem como. A gente tem essa dificuldade. Criança, bebê, não, mas é isso. Se dois coelhos têm relação, quando vai nascer, não vai nascer outra coisa, a não ser coelho. Eles são dois coelhos. E nós, como somos pecadores, os nossos filhos já são gerados no pecado, eles são pecadores. Não que o sexo é pecado. Sim. O é feito dentro certo, né? Bem casamento, a pessoa... Você casou, não tem problema nenhum. Entendeu? Então é isso, nós somos gerados do pecado por causa disso. Então quando alguém vê esse versículo, não precisa ficar imaginando coisa. Por isso que a gente fala que o evangelho ele é simples. Sim. É nós que complicamos e começamos a acrescentar coisa. E tudo que a gente começa a acrescentar no evangelho, vai dar problema. Não dá certo. Exatamente, não dá certo. É isso mesmo. Aí Oséias diz que ele dá uma promessa que nós seremos remidos, seremos livrados, seremos salvos de uma coisa terrível chamada inferno. E o que é então o inferno, pastor? E esse é o nosso tema, né? Sim, exatamente. É o que queremos passar para você. É o inferno. É o inferno. Bem, eu vou ler um versículo aqui, que está em Apocalipse 21, para a gente começar, mas depois a gente vai explicar umas coisas e depois a gente termina explicando eles. E se você não está temendo ir para o inferno, nós queremos realmente que você tema. Exatamente. Vai amedrontar você, não tem problema nenhum, desde que você... É a palavra do Senhor. Depois eu posso até ler, está em Mateus 28, se a gente não conseguir ler. Mas Jesus diz, tema aquele que pode mandar sua alma para o lago de fogo ardente, para o inferno, que é Deus. A gente tem que temer ir para lá. Aí talvez no século XXI as pessoas digam, mas está sendo pregado um evangelho que dá medo na gente, mas você tem que ter medo. É melhor assim, né? É melhor a gente temer ao Senhor por essas coisas e a gente não vai, porque a gente vai buscar amar Ele e obedecer a Ele. E esse versículo que o Tiago leu em Oséias, ele está dizendo que ele vai nos redimir do inferno. Ou seja, então ele quer dizer que nós já estamos. Exato. O que fazer para ir? Nada. A gente já está... Já estamos lá. Na nossa natureza já é ir para lá. Então, o nosso curso é esse. Nós já estamos... Como assim, né? Nós já fazemos parte dele, só que nós estamos caminhando para ir para ele, entendeu? Fazendo parte dele. Então, aí Jesus muda a nossa sorte, nos redime, tira a gente desse caminho tenebroso, né? E agora traz para ele. Tira a gente da escuridão, de tudo que é mal, agora traz nós para ele, que é a luz. Né? A luz tira a gente dessa morte eterna e coloca a gente na vida eterna. Vai mudar a nossa vida assim, ó. Totalmente. Então, na verdade, o certo não é você ter medo, mas é você querer ir para um lugar melhor. É você querer ir para uma eternidade ao lado do Deus que te ama, do teu Criador. É isso aí, entendeu? Então, aqui tem algumas pessoas que
relacionada nesse versículo Apocalipse 21:8, que esses não vão. Eles não vivem no reino hoje, né? Eles não vivem no reino hoje, e se eles não se arrepender, eles vão continuar aí eternamente, eles vão viver nisso daí. Diz assim, ó, Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Segunda morte. Então, se aqui está falando que todas essas pessoas que fazem o que não agrada a Deus, que eles já têm eles têm aí como destino o lago de fogo ardente, como chegar lá? Porque tem uma segunda morte. Exato. Então, se tem uma segunda morte, eu tenho uma primeira. Com certeza. Como funciona isso? Né? É isso que a gente vai começar a falar, vamos tentar explicar alguma coisa para vocês, né? Porque Jesus, por incrível que pareça, Jesus pregou muito sobre o inferno. Foi o que mais ensinou sobre o inferno. Se a gente dá crédito para muita coisa que Jesus fala, o inferno tem que estar entre elas. Não tem como a gente falar, eu creio em tudo que está ali que Jesus disse, mas chega na parte do inferno a gente, não sei. Não tem como. E o inferno é uma das coisas mais antigas que existe. Exato. Você falou que o inferno foi feito para quem? Foi o diabo e seus anjos. Seus anjos caídos. O diabo e os anjos caídos, eles vieram antes, né, da fundação do mundo. Já tinha caído lá e tal, né? Então, assim, então o inferno foi feito para colocar eles, então isso aí já foi feito lá no começo, logo no princípio. Só que é isso, a gente fala, não, e realmente, o evangelho é amor, é esperança, fé, isso é o evangelho. Só que, pareado com o inferno, aliás, com o reino, tem o inferno. Sim. E Jesus, ele fala assim que ele constitui a igreja dele para que o inferno não consiga resisti-lo. Prevalecer. Né? Não vai prevalecer. Exato. O inferno não vai conseguir prevalecer. Por que então ele faz isso? Por que ele fala isso? Porque o inferno está prevalecendo. Sim. Agora, quando vem a igreja que Jesus criou, que somos nós, aí ele não vai prevalecer. Exato. Se a gente viver dentro daquilo que Deus quer, se estamos dentro dos parâmetros de Deus, se estamos vivendo o reino de Deus, o inferno não pode nada com a gente. Porém, quem não vive, ele vai resistir. Perfeito. Então você vê que é uma coisa assim, ó. A gente fala sobre o inimigo, né? Nosso inimigo, né? Tem muita gente que acha que o nosso inimigo quem que é? O cara que trabalha comigo lá, que fica me perturbando no meu serviço, querendo quer ganhar o meu cargo, então esse aí é meu inimigo. Ou senão, você que namora aí, que quer aquela menina lá, que você é apaixonado por ela, e tem outro cara também apaixonado por ela, você fala que esse é seu inimigo? Não, mas esse é adversário. Agora, inimigo mesmo é o diabo. Sim. É o diabo e ele está no inferno e a tendência dele é nos levar para lá. Exato. Que não está difícil, exato, né? Que Adão já colaborou bastante. Jesus, em momento nenhum na Bíblia, ele vai negar a existência do inferno. Não. Inclusive, ele vai dizer para os fariseus, para os saduceus, vai dizer assim: hipócritas, como vocês pretendem escapar da ira vindoura que há de vir? Porque Jesus sabia, existe uma ira muito grande, existe o inferno, existe algo que vai vir e a gente precisa mudar de rota. E os fariseus, eles tinham uma medida, por exemplo, tem que ofertar. Aí eles pregavam para as pessoas, tinham que ofertar, as pessoas tinham que fazer tudo, mas eles mesmo não faziam. Tem que ser bom, tem que amar. Eles pregavam certo, mas viviam errado. Então, eles não tinham como escapar da ira vindoura. Eles encaixavam em alguma coisa de Apocalipse 21:8. Alguma palavrinha dessa que o Senhor me ensinou. Nós vamos falar agora sobre algumas coisas e no final a gente vai explicar detalhar essas palavras. A gente vai ver que talvez você está encaixado nela e, por exemplo, de repente você não tem uma obra de feitiçaria, mas você é o feiticeiro, pelas suas atitudes, entendeu? Então é muito importante a gente entender essas coisas, que nem quando fala assim o covarde, né? As pessoas falam assim, aquela pessoa que tem medo. Não é só isso. O
O covarde, né? Aliás, quem é tímido, né? Às vezes fala tímido, né? Às vezes não fala covarde, fala tímido. A pessoa que é tímida é a natureza dela, entendeu? Isso aí às vezes não diz nada. Mas por quê? Porque ela continua pregando o evangelho, fazendo boas ações, ela é uma pessoa muito temente a Deus, santa, pura. Então essa timidez que é algo dela aqui, não tem problema nenhum. Agora a timidez que fala é em relação ao evangelho. Exato. Entendeu? Aí isso daí pode nos tirar do céu se a gente não houver arrependimento. Então é bom a gente estar ligado nisso daí. Tá bom? Nós temos aqui, ó, inferno, para nós, no português, a palavra inferno, ela tem algumas traduções, que no hebraico é Seol, no grego é Hades, né? Eu vou falar a palavra meio portuguesada aqui, porque eu não sou nós somos brasileiros. Então eu não consigo falar nada disso daí. Mas vai lá, o Hades, que é no grego, o Seol e Hades é a mesma coisa, só muda, um é hebraico, é grego, entendeu? Tem o Geena, essa Geena que é um lugar que o pessoal depois estava morto, assim, que tinha lá o fogo, o lixão que existia ali próximo de Jerusalém, que ficava saindo fogo. Então, esse daí é o lugar que, quando a gente fala inferno em relação a lago de fogo ardente, né? Então é a mesma coisa. Quando a gente fala assim, esse daí vai para o lago de fogo, se na tua Bíblia está escrito sobre lago de fogo ardente, está falando de Geena, que é o inferno, mas aquele que vai ser eterno. Aí o Geena já é interno, né? No inferno, o Seol ou Hades não é um momento que você fica lá. É até a segunda morte. Até a segunda morte. Após a segunda morte, aí inclusive esse inferno que é Seol ou Hades, ele vai ser jogado no Geena. Ele vai... Não sei como que tem como algo pior, mas Deus tem algo ainda pior. Porque o inferno, o céu... As pessoas que estiverem no inferno, que não tem essa, eu vou morrer em pecado hoje, vou morrer errado, aí eu vou para o inferno só num julgamento. Não, a pessoa que morrer sem Jesus, ela vai para o inferno hoje. Que é uma prévia, né? Sim, só que vai ter o julgamento e Jesus ainda vai julgar e vai mandar ela para um lugar pior ainda. Por isso que eu usei essa aula, temos que ser salvos desse lugar. É porque quando a gente vai para o inferno, que a gente fala assim, vai para o inferno, Hades, no grego, né? Ou Seol, no hebraico. Sim. Depois do dia do trono branco, que é o dia do julgamento de Deus, daqueles que foram condenados, esse aí vai ser jogado esse Hades, o diabo, falso profeta, anticristo, e todos que pecaram vai ser jogado nesse Geena, né? Esse nome fala, né? Geena. Vai ser jogado nesse Geena, que vem lá, acabou, né? Tem umas pessoas, tem umas igrejas aí que elas falam assim que Deus não é possível Deus colocar a pessoa eternamente no inferno, mas irmão, o negócio não é, eu ia falar não é justiça, mas é justiça, né? Pela justiça de Deus, como o Tiago já disse aqui, ele é um Deus amoroso, ele é amor, mas ele é justo. Ele é amor, mas ele é justiça. Então, se ele é justiça e ele está falando agora com você, para vocês apartar disso daí, está te dando uma orientação, uma pequena orientação que a gente vai estar dando aqui, que Deus que vai estar falando para você, afasta disso. Então, irmão, é só obedecer. É só obedecer que você não é Deus que está te colocando lá, é nós que caminhamos. Que estamos nós que caminhamos também. A boa nova de Deus é que Ele, em seu infinito amor, Ele providenciou uma escapatória, uma saída para isso. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Para quê? Para que fôssemos salvos, remidos. Nós não continuássemos nesse caminho. Deus providenciou uma escapatória, que é Jesus. Jesus é a boa nova. Exato. Ele é a boa nova. Às vezes dá a impressão que a boa nova é que agora a gente vai para o céu. Não, a boa nova é Jesus. Porque quando Deus criou a humanidade, Ele já criou a gente ali no caso Adão, né? Adão, Ele criou Adão já no paraíso. Sim. Que é o lugar que quando Jesus hoje muda a nossa sorte, nós vamos para lá. Entendeu? Então, nós vamos para lá. Deus um lugar que Ele já tinha ali. feito lá, né? Ele já tinha feito lá. Sim. Agora, pela desobediência do homem, ele saiu de lá, entendeu? Assim como o diabo, que era um anjo de luz, chamado de Lúcifer, né? Ele vivia no céu com Deus
de repente ele fez o quê? Ele pecou e foi jogado fora de lá. E Adão, a mesma maneira. Adão, Eva, teus filhos, tudo saíram de lá. E hoje nós vivemos aqui, nós que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o reino de Deus, né? Nós estamos assim, com muita vontade de ir para lá, voltar. Agora Jesus, essa é a boa nova. Jesus conseguiu, através daquela morte na cruz, através dele ser ressuscitado, entendeu? Ele morreu na cruz, perdoou nossos pecados, e ele foi ressuscitado por Deus para justificar as nossas falhas, assim como dizia em Romanos. Perfeito. Certo? Então essa é a boa nova. Essa é a boa nova. Esse é o Evangelho de Cristo. Né? Sim, muito bom. Desses nomes que eu passei para vocês, que eu falei Sheol, Hades, Geena, eu também tenho Tártaro, que é grego, uma palavra grega também. Mais uma. Essa palavra aí, ela significa lugar mais baixo do Hades, ou do céu, né? Local considerado pelos gregos o pior lugar do abismo, do inferno. Entendeu? A gente sabe, irmão, que os estudiosos da Grécia, eles são muito bons. Né? Com certeza. Muito bons. Eles lá tem a filosofia vem de lá e todas essas coisas vêm de lá. Então, os caras são os caras que, assim, eles, quando a Bíblia fala sobre o gentio, tá falando dele. Porque eles não acreditavam, né? Eles não eram judeus, no caso, não fazia parte de Israel, o povo de Deus. Mas quando eles vão se convertendo, aí eles vão procurando e vão se aprofundando. E afundando, entendeu? Eles vão aprofundando. A melhor teologia que existia naquela época ficava na Grécia. Então eles, assim, eles estudaram, então eles entenderam e colocaram um nome pra gente entender. Assim, tem gente que fala assim, a teoria do inferno, tem gente que fala assim, a teologia do inferno, entendeu? Ou seja, o estudo do inferno. No estudo do inferno eles entenderam que Tártaros seria um lugar mais profundo, onde que, assim, eles analisando, era onde o lugar que Deus colocou os anjos caídos, né? Porque os anjos caídos são os piores, né? Assim como o diabo, né? Então tá lá o diabo e eles nesse lugar. Por isso que a gente não vê hoje, apesar de ter pessoas que ficam endemoniadas, mas não é o diabo. Tem gente que fala assim, o diabo possuiu essa pessoa. Não. Se o diabo possuir alguém aqui, a gente morre na hora. Porque o diabo tem um poder também. Sim. Né? Ele tem um poder. Ele foi criado para ser um anjo de luz lá no céu, onde que ele liderava os anjos. Então existe um poder nele, que se você olhar para Deus e para os anjos de hoje, é claro que é pequeno, mas para nós é muito grande. Então o diabo não possui a gente, quem possui é anjos. Entendeu? São anjos que possuem. Então esses anjos, assim, vamos dizer, esses demônios mais poderosos, eles são colocados nesse lugar que eles chamam de Tártaros, entendeu? Então são 4 nomezinhos aí que a gente, quando ouvir ele, a gente sabe que é inferno. Né? É um conjunto. Sim. De nomes. Seol, Geena, assim, no hebraico é Seol. Sim. Aí nos gregos vem o Hades, que é a mesma coisa de Seol, aí vem Geena e Tártaros. Bom, bacana. Aí a gente vê que tudo aí, então, quando a gente vê na Bíblia, eu vou ter que passar alguns versículos que fala, por exemplo, algum versículo que fala sobre o Seol. Por quê? Porque tem gente que acredita que o inferno não existe, tem gente que fala que é coisa do Novo Testamento, tem uns que falam que é do Antigo, mas a gente vai falar, que os nomes aqui já falou, nós falamos o nome em hebraico, então tá tão antigo quanto no Novo, né? E a gente fala mas se é verdade, então nós vamos ler alguns versículos aqui, para a gente poder, a gente ver que tem, lá são citados. Nós começamos agora em Oséias. Sim, o Tiago falou assim, e eu falei em Apocalipse. Então a gente está vendo que... abrange tudo. Não é coisa do Antigo ou do Novo, é coisa da história da igreja, vamos dizer assim. E assim, até para a gente aprender, né, quando a gente fala história da igreja, a gente não está tirando Israel, né? Tá mantendo. Mantém, porque faz parte. Daí a pessoa fala a história da igreja, então é de Jesus para cá. Não, a história da igreja vem tudo. Geralmente a gente estuda lá dos apóstolos e tal, mas quando está falando a história da igreja, a história da igreja vai até lá, né? No começo lá de tudo. Então, a história da igreja está sempre lá no inferno, né? Sim. Sendo citado. Faz parte. Então, assim, como eu falei aqui, Seol, nomes que são dados para esse Seol no hebraico é morte, sepultura, profundeza, poço, cova, inferno e mundo dos mortos.
Às vezes você vê assim, cada tradução de uma Bíblia, ela fala uma coisa. Fala de um jeito. Tem uns que falam céu ou inferno, tem um que fala o céu, tem um que fala sepultura. Então aqui é sepultura, aqui não é inferno. Então você está confundindo aí, né? Então é coisa diferente. Tudo está falando a mesma coisa. Tudo se resume numa coisa só. Tipo, quando a gente vê isso na língua portuguesa, né? Com certeza. Você vai estudar uma palavra lá e ela vem completa. Cheia de significado. Isso é tudo uma coisa. Você sabe que nas Bíblias vêm de João Ferreira, né? Sim. Ele era um padre, João Ferreira. Sim. E ele estava no mais próximo daquilo que foi feito nas Bíblias originais, nas línguas originais. Né? Aí depois os outros vieram dando vamos facilitar aqui, né? Arrumar esse nome aqui, porque quando o cara vê aqui, ele já sabe o que é isso. E nisso daí muitas vezes vai quebrando do original. Exato. Porque eu já vi pessoas lendo em pregações e ela lendo aquela Bíblia traduzida, você olha e fala, tá estranho isso daí, né? O cara dá uma facilitada. E assim, o Evangelho, quando a gente está dando um ensinamento sobre algo da palavra de Deus, do Evangelho, a gente não tem que facilitar nada. Se Deus colocou lá, pronto, e isso dá medo, então ele sabe por que ele fez isso. É que nem inferno. Não vamos falar de inferno na igreja, não. A igreja precisa saber do inferno. Claro. Você precisa ter um estudo sobre isso. Para saber qual mudança tem que tomar a partir de hoje. Quando você vê alguma coisa boa, você sabe que tem o mal. Você tem que conhecer o bom e o mal. Sim. Isso é na vida da gente, não é nem só coisas da nossa religião. É assim, tudo que você vai entender. Você conheceu que isso aqui é bom, então por que isso aqui é bom? Ou, se você conheceu uma coisa que é ruim, por que isso é ruim? Entendeu? Porque se existe coisas ruins, porque existe uma coisa boa, ou vice-versa. Então, você conhecer só aquele lado que te interessa, muitas vezes vai fazer você errar. Né? Vai fazer você errar, você se afastar de coisas. Por exemplo, na sua empresa lá, o que é bom? O bom é fazer isso. Mas aí ninguém ensinou o que é mal, então você só fica o que é bom. Aí nisso, uma vez você está no mal, acho que não está no bom, você pode ser despedido da empresa. Então, por que isso é bom? Essa perguntinha é muito boa, né? Por que isso é bom? Ou por que isso é mal? Aí você vai para o outro lado e você descobre. Simples assim, né? Então, vamos falar alguma coisa aqui. No livro de Números, no capítulo 16, eu vou dar uma resumida, porque são 4 versículos, então, só resumir. Lá fala sobre Corá, Datã, Abiram, que com seus familiares, eles foram engolidos pela terra. Quando eles pecaram, Deus abriu a terra e eles foram engolidos. Essa ação de Deus abrir a terra e ele ser engolido é o mesmo que Seol ou sepultura. Entendeu? É a mesma coisa. Ou, como nós falamos, inferno.